Fala galera, beleza? Eu sou o Johnny, esse aqui é mais um Pouco Quadrinhos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, nesse nosso Direto da Banca, o nosso programinha aqui que fala sobre alguns materiais que estão na banca aí para você adquirir ou não, né, na verdade. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre 3 materiais, 2 da Panini, 1 da Mitos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, vai lá, dá uma moralzinha pra gente aí, que sempre ajuda, comenta, participa, vai lá nos grupos, vai lá nas fanpages, dá uma olhada, tem bastante coisa legal ali, notícias e tais pra vocês verem, beleza? Mas vamos lá, sem mais delongas, bora lá! Bom galera, o primeiro material de hoje nós vamos falar sobre Pantera Negra, uma nação sobre nossos pés, o livro 3, belezinha? Essa história aqui, esse encadernado escrito pelo Ta-Nehisi Coates, acho que assim pronuncia o nome dele, com desenhos do Brian Stelfreeze e do Chris Sprouse, tá? Que é um cara que trabalhou com o Tom Strong lá do Alan Moore e tal, tá? Essas edições aqui, essa edição particularmente, ela foi lançada com um espaço muito curto em relação ao segundo encadernado. A Panini estava devendo, né, o Pantera Negra, aí, que está sendo muito bem visto lá fora, e lançou num prazo aí 3 encadernados em prazo praticamente recorde, belezinha? Bom, mas enfim, o que esse material aqui tem de legal que vale a pena você conferir? É uma visão do Pantera Negra, do mundo de Wakanda, de uma forma totalmente diferente do que eu já tinha visto. Aqui mostra as conexões políticas, mostra a relação de honra, o papel que o Wakanda tem em relação no mundo, né, em relação a que o mundo acha dela. É bem legal mesmo. A gente vê ali o Ta-Nehisi Coates, ele pega, ele desenvolve brilhantemente, cara, de uma forma muito legal as interações entre os personagens, as interações políticas, as interações ali da cultura do mundo de Wakanda, o mundo lá do Pantera Negra. Nós temos aqui a Shuri de volta, que ela foi dada como morta nas histórias dos Vingadores, antes de Guerras Secretas, lá do Jonathan Hickman. E, cara, é muito legal o jeito que ela volta, que definitivamente ela volta neste encadernado. É um material assim, sensacional, cara. Só que, isso aqui devia ter sido lançado de repente numa cacetada só, né, entendeu? Porque a história, o primeiro encadernado ele meio que só prepara e fica meio solto, assim, porque ele não tem tanta ação, na verdade, né? O segundo encadernado desenvolve mais um pouco, esse aqui fecha com chave de ouro. Eu reli os 3 encadernados numa cacetada só e, cara, como é legal você ver essa história desenvolvendo assim numa pancada só. É um material excelente, sensacional mesmo. Em relação a este encadernado aqui e os outros também, além das histórias do Pantera Negra, são só 4 histórias do Pantera, desse título do Pantera Negra, e ele tem um final ali que são histórias relacionadas com ele. Nesse caso aqui, são pedaços do título Vingadores e dos Novos Vingadores ali que o Jonathan Hickman escrevia, que são pedaços legais e tal nesse caso aqui, mas, cara, eu preferia que tivesse sido lançado em 2 encadernados, por exemplo, ou um encadernado só com as 12 edições do título mensal. Eu acho que seria muito mais proveitoso, mesmo levando em conta que esse material dos Vingadores é recente e fatalmente vai acabar sendo relançado pela Panini em encadernados, e os que vieram nos outros materiais são coisas que você tem fácil acesso, inclusive de forma completa nos materiais da Salvat. Então, sei lá, eu achei que, apesar de ter sido publicado assim lá fora, eu achei meio tiro no pé. Os desenhos do Brian Stelfreeze e do Chris Sprouse são fantásticos, eles manjam muito bem na narrativa, dominam a situação e, cara, é legal mesmo. O Ta-Nehisi é que ele deixa algumas pontas soltas ainda, os vilões e tal, que vão ser, eu acredito que, exploradas futuramente. Uma edição muito legal, é tanto material ruim da Marvel que está saindo atualmente, é que esse aqui é um que realmente se destaca. Então, se você está querendo conhecer o personagem, está querendo se preparar para o filme, ou simplesmente quer uma boa história de heróis, eu acho que é um material sensacional para você dar uma olhada, beleza? You try changing clothes in a hybrid. Bom, galera, o segundo material de hoje nós vamos falar de Arqueiro Verde, volume 3 aqui do Rebirth. As histórias escritas pelo Ben Percy, né, o Benjamin Percy, com desenhos do Otto Schmidt e do Juan Ferreira, principalmente. Cara, eu vou falar pra vocês assim, o primeiro encadernado eu achei bacana, o segundo deu uma caída, esse terceiro deu uma melhorada, tá?
Mas quem rouba realmente o show aqui do negócio são o Otto Schmidt e o Juan Ferreira, que são dois desenhistas assim, cara, os caras manjam muito, muito mesmo. São sensacionais e eram caras que eu não conhecia, que vale a pena dar uma fuçada em outros materiais se a gente conseguir ter acesso, e eu espero que eles continuem aqui por um bom tempo. Mas enfim, a história do Ben Percy, ele meio que está resgatando, né, assim como é o mote do Rebirth, coisas que a gente gostava que existiam anteriormente. Por exemplo, o relacionamento do Oliver com a Canário Negro, ele tendo uma característica mais assim, um guerreiro social, vamos dizer dessa forma. Então essas coisas que estão no cerne do personagem que a gente conhecia começam a voltar aqui no Rebirth. Tem alguns elementos aqui da série da TV, por exemplo, o Deagle está aqui, tem um papel um tanto quanto exótico que acontece aqui. O Malcolm Merlin, que é um personagem que é originário nas HQs, também está de volta aqui fazendo vários problemas na vida do arqueiro. Mas, caras, eu acho o seguinte, apesar de ter melhorado em relação ao encadernado anterior, algumas coisas ainda não evoluem da forma que eu esperava. Por exemplo, a gente tem aqui o Oliver, ele tem acusado de uma coisa aqui que acontece, né? Não vou falar para vocês, mas ele tem um problema com a polícia, assim, Silver rapidamente o negócio é resolvido. Então, sei lá, acho que poderia ter sido melhor explorado, melhor tocado nesse assunto, mesmo porque a ameaça continua ocorrendo no encadernado inteiro e não é resolvida. Então, sei lá, acho que poderiam ter tocado dessa forma mais um tempo. O Deagle aqui tem um papel importante no final, que a gente não vê o negócio vindo de lugar nenhum, então sei lá como é que eles vão tratar isso mais pra frente, mas por enquanto tá uma série ali que eu tô achando que vale a pena acompanhar, tá? Então, se você gosta aí do Arqueiro Verde, tá dando uma olhada no Rebirth, Cadernado, acho que vale a pena para dar uma xeretadinha, beleza? Não é essencial, mas eu acho que tá valendo a pena. Bom, galera, e o último material que nós vamos falar hoje é Zenith, volume 1, volume 2 aqui do Grant Morrison e do Steve Yoel, que já foi publicado aqui no Brasil por outras editoras e agora a Mito está relançando aí esses dois encadernados em capa dura, ok? A encadernação tamanho um pouco maior que o formato americano, capa dura, né? Papel LWC ou coisa similar assim. E, cara, é o seguinte, esse material aqui, deixa eu pôr ele aqui que fica meio pesadinho para ficar segurando. É o seguinte, esse material já foi publicado aqui pela Pandora Books e saiu em minissérie, depois saiu encadernado, tá? Eu cheguei a ter contato com essa primeira fase quando ele foi lançado anteriormente e aqui a Mythos está relançando todo esse compilado aí dessa fase desse personagem que foi publicado originalmente na revista 2000 AD lá na Inglaterra, na verdade no Reino Unido, entre 87 e 2002, ok? Bom, enfim, o que é Zenith? Zenith é um personagem que ele é um super-herói, o único super-herói que existe, pelo menos que você tem conhecimento no mundo, e ele é um popstar, ele é o cara que ele é um cantor, ele vive da fama, ele usa os poderes dele só para satisfação pessoal, pegar mulherada, ser famoso e coisas do gênero, ok? Bom, e a história realmente abre com uma passagem nas primeiras páginas ali na Segunda Guerra Mundial, onde o Masterman, que é o equivalente ao Super-Homem, só que é alemão, e o Maximan, que é o equivalente ao Super-Homem britânico, estão num quebra-pau, o Maximan está perdendo feio por sinal, é uma bomba atômica que explode tudo. Ali em diante a gente já vai ter um contato com uma segunda geração de heróis, que foram descendentes, entre aspas, de alguma forma do Maximan, que esses caras atuaram ali durante a época do paz e amor, ali, os hippies, anos 60 e 70. Alguns perderam os poderes e se aposentaram, outros sumiram por aí, outros simplesmente morreram e a coisa foi andando. O Zenith ele é filho de uma dessas pessoas, um casal desses caras, então ele seria a terceira geração de heróis e hoje é o único que se tem conhecimento que realmente tem poderes. O Zenith está vivendo a vidinha dele quando de repente uma ameaça relacionada ao Masterman, o Superman alemão ali, volta a caçar esses personagens super-heróicos aí lá da década de 70
e eles vêm pedir ajuda para o Zenith. A partir daí o Morrison entra numa coisa de outras dimensões, diversos paralelos, criaturas estranhas, deuses esquisitos e assim por diante, que é bem característico dele, mas o interessante é que ele não deixa o negócio tão confuso quanto a gente pode esperar. Apesar de ser um dos trabalhos ali logo no começo do Morrison, né, da carreira do Morrison, ele consegue dar ritmo à história, o ritmo é bom, por sinal, não fica tão enrolado quanto algumas coisas rocambolescas que ele faz aí, ao estilo Invisíveis, para citar um exemplo aí, bem chutado, né? E vai bem a história, o ritmo é bom, a ação é boa, a caracterização dos personagens é boa, em alguns momentos os personagens coadjuvantes são melhores, mais palatáveis do que o próprio Zenith, que é um cara extremamente sarcástico, e o negócio vai muito bem mesmo. A arte do Steve Yoel, ela é muito boa, os desenhos dele são, as edições são praticamente preto e branco, as duas, né? Tem uma história só na segunda que ela é colorida, o restante tudo preto e branco, e a história vai muito bem, a narrativa é legal, o enquadramento, preto e branco, casou muito bem com a história, então eu acho que valeu a pena acompanhar essa jornada aí. O legal é também que o Morrison, conforme ele vai desenvolvendo a história, ele vem crescendo, na verdade, né? E ele vai te deixando ansioso para saber o que vem depois. Não é uma história fantástica, não é uma história assim espetacular, mas é muito bom, tá? Dá para tranquilamente você ler aí acima da média de muita coisa que está saindo atualmente, inclusive na Marvel, que anda bem chutado, beleza? Mas enfim, o Zenith, ele tem alguns pontos fracos, que acho que depende da experiência do Morrison, sei lá, né, na época, que algumas coisas para mim, pelo menos, foram meio que telegrafadas. O que acontece, quem é o inimigo por trás de tudo, o que está acontecendo no final ali, então não foi ruim, mas eu consegui enxergar as coisas acontecendo um pouco antes, eu acho, do que ele pretendia. Então, sei lá, se é por causa da minha experiência como leitor ou se ele faltou um pouquinho de habilidade dele ali para lidar ainda com a situação, ok? Mas enfim, Zenith é um material bacana, acho que vale a pena dar uma conhecida, principalmente se você é fã do Grant Morrison, está afim de uma história aí bem super-heroística dele, eu acho que é legal. O material da Mythos normalmente é mais caro, tá? Isso todo mundo sabe, mas eu acho que a Mythos está lançando alguns materiais muito bacanas, e Zenith aí, que não é tão recente, mas é desse ano de 2017, é bem legal, ok? Então galera, se tiver uma graninha sobrando, os 2 volumes, conseguir pegar numa promo aí bacaninha lá na Amazon ou em algum outro lugar, eu acho que vale a pena, principalmente pensando no material aí que está em banca, algumas coisas aí que andam saindo bem chutadas, beleza? Então tá lá, Zenith volume 1 e 2, aqui os encadernados, eu acho que é uma boa pedida. Bom galera, então esse foi o Direto na Banca, espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês, que vocês tenham aí algumas ideias, esses materiais que eu andei lendo recentemente, e caras, foi muito legal estar com vocês aqui em mais esse vídeo. Não deixem aí de comentar, de curtir, de compartilhar, falar da gente por aí, caras, conversar com vocês é muito importante, então vamos lá para os comentários agora, trocar uma ideia, belezinha? Valeu galera, até a próxima aí, tamo junto!